Robert Downey Jr.! E avisa que foi ele, mas ele provou que sua carreira não foi apenas um icônico herói, porque ele venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo trabalho como Lewis Strauss em Oppenheimer. De fato, em seu discurso ao receber o prêmio, o Downey afirmou que precisava do papel e que era um homem diferente após Oppenheimer. E antes mesmo de conquistar a estatueta, ele já tinha dado várias entrevistas no sentido de que o longa o ajudou a restaurar sua credibilidade, porque nas últimas décadas ele foi um dos maiores astros do cinema, com o maior salário e tudo, e foi, claro, o responsável direto pelo sucesso do universo cinematográfico da Marvel, interpretando o Tony Stark e o Homem de Ferro, onde ele transformou o personagem em um ícone da cultura pop. Mas o que muitas pessoas não sabem ou não lembram, que antes disso, anos atrás, a carreira de Robert quase acabou, ele foi preso e tudo. O Robert Downey Jr. ele nasceu em 4 de abril de 1965, e muitos nem sabem, mas ele já nasceu no meio artístico, porque o pai dele, o Robert Downey, é diretor, escritor, ator e produtor de filmes independentes, enquanto a mãe dele, a Elsie Downey, também é atriz e apareceu em diversos filmes do marido. E apesar dele só ter ficado famoso lá por volta dos 27 anos, quando interpretou Charlie Chaplin, a verdade é que o Robert já atuava há muito tempo, e bota tempo nisso, porque ele tinha apenas 5 anos quando apareceu em seu primeiro filme, que é o Pond, e aos 7 ele apareceu em Greaser Palace. Foi nesse período que, infelizmente, ele experimentou drogas pela primeira vez. Ele tinha apenas 6 anos quando seu pai lhe ofereceu a droga, em um momento do qual ele disse arrepender até hoje. E aí os pais dele se separaram por volta de 1977, e ele foi morar com o pai na Califórnia. E aí foi onde ele começou os estudos e tal, mas abandonou pouco tempo depois e foi trabalhar em restaurantes, lojas de sapato, enquanto atuava em umas produções locais de teatro. Quando ele voltou a morar com a mãe em 1982, foi onde ele começou sua carreira de ator em meio período. E ele foi fazendo filme até que chegou em 1992, onde ele fez uma atuação arrasadora. E assim, o Robert Downey Jr. ter ganhado o Oscar agora em 2024 foi de maneira merecidíssima, afinal ele arrasou em Oppenheimer, onde ele interpreta o empresário americano Lewis Strauss, que foi um dos maiores defensores do sigilo sobre o progresso com armas nucleares, e durante a narrativa ele é um dos antagonistas de Oppenheimer, principalmente na forma de como ambos pensavam sobre as consequências da produção de armas nucleares. É um personagem interessantíssimo. Sobre a fase difícil de prisões e drogas, o Downey já revelou que quando seu pai e ele se drogavam juntos, era como se ele tentasse expressar seu amor da única forma que sabia. A imprensa dos anos 80 sentenciou que ele estava destinado a ser o melhor ator de sua geração. Só que em 96 as coisas mudaram, onde as mesmas manchetes que outrora o elogiavam, agora o rotulavam de forma diferente: o enésimo viciado de Hollywood. E aí quando ele foi preso, no porta-luvas foi mostrado heroína e um Magnum 357. E um mês depois ele entrou na casa errada e dormiu na cama vazia do filho dos vizinhos. E aí a dona da casa ligou para a polícia. No momento da ligação, o ronco do ator podia ser ouvido no fundo, e esse áudio na época vazou na internet. E aí isso viralizou de um jeito enorme, onde a imprensa retratava aquilo como um retrato perfeito de uma pessoa famosa que havia caído em desgraça. Tentaram arrastar ele para um centro de reabilitação. Ele fugiu pouco tempo depois a polícia o deteve drogado, novamente conduzindo um carro, dessa vez um Porsche, e ele estava pelado e jogando ratos imaginários pela janela. Até a sua ex-empresária na época disse que todo dia pela manhã lia o jornal pensando que ia encontrar o obituário de Robert, de tão sério que estava a coisa. E aí depois de solto, o talento dele era tão grande, apesar dos problemas, que levou apenas uma semana para que ele conseguisse um trabalho em Hollywood, que foi uma aparição em Ally McBeal, Minha Vida de Solteira, que aumentou em 11% a audiência da série. E o seu carisma, sua melancolia e a sensibilidade sarcástica lhe renderam um Globo de Ouro por Ally McBeal. Ele admitiu que estava chegando ao fundo do poço, porque no dia de ação de graças de novembro de 2000, ele voltou a ser preso no hotel com anfetaminas e 4 gramas de cocaína. Meses depois, quando encontrado descalço numa rua infestada de ratos, ele rogou aos policiais que não o prendessem. E aí, com isso, ele foi demitido de Ally McBeal. Depois de muitos problemas, foi no dia da independência de 2003 que o Downey parou no Burger King da estrada da costa do Pacífico, e enquanto comia um hambúrguer, ele decidiu que já havia tido o suficiente e jogou todas as drogas que tinha no mar, e a partir dali começou sua reabilitação. Felizmente, o Robert tinha a indústria do seu lado.
porque ele nunca se envolveu em discussões, jamais tinha chegado tarde a uma gravação e sempre levantou com entusiasmo o ânimo das equipes. O problema dele era pessoal. O amigo dele, o grande Mel Gibson, que o conheceu rodando Air America Loucos pelo Perigo no ano de 1990, pagou do próprio bolso o seguro para que ele protagonizasse Crimes de um Detetive, de 2003. E com isso a crítica voltou a se apaixonar por Robert. Então ele foi se reerguendo aos poucos. E aí chegamos em 2008. Que não eram bons tempos para cinema de super-heróis, porque X-Men 3, O Confronto Final, O Homem-Aranha 3, Superman O Retorno tinham decepcionados a crítica e o público. Jon Favreau junto com Kevin Feige decidiram arriscar, né? Porque o primeiro Homem de Ferro foi um risco. Foi aí que Jon Favreau sugeriu Robert Downey Jr. Só que a Marvel queria o Tom Cruise no papel. E mesmo assim ficou todo mundo com o pé atrás, porque por mais que o Robert tivesse reabilitado, eles tinham medo de contratar o ator, porque seria o pontapé inicial para aquele universo e se acontecesse alguma coisa com o ator, já era, né? Então o Jon Favreau teve que ser muito persistente para conseguir colocá-lo. Tanto que o diretor até chegou a dizer que o Downey Jr. faria pela saga da Marvel o que Johnny Depp havia feito por Piratas do Caribe. Com um orçamento modesto, o filme fez um sucesso enorme e para mim é um dos melhores filmes da Marvel. E com isso, o sucesso veio para o Robert e para a Marvel, que naquele momento estava começando. E o Homem de Ferro salvou o mundo diversas vezes, só que também salvou a carreira de Robert. E aos poucos foi transformando ele em um dos maiores salários de Hollywood. Para vocês terem noção, no primeiro Homem de Ferro ele recebeu apenas $500 mil, com um contrato que abrangia 2 possíveis sequências. Posteriormente ele passou a ganhar 10 milhões pela sequência e 50 milhões por Homem de Ferro 3 e o primeiro Vingadores. Já em Era de Ultron foi um valor entre 50 e 80 milhões. Em Guerra Civil foi 50 milhões mais participações nos lucros. Ele mesmo já disse que antes do Homem de Ferro não podia nem se permitir ter um Golf GT. Eu tava torcendo bastante para que ele ganhasse, não só por eu ser fã dele, mas porque ele merece por vários motivos. Claro, pela atuação dele no filme, que foi esmagadora. E eu desejo só sucesso e quero ver muito mais dele. E nem precisa ser como um Homem de Ferro, porque a história dele já tá contada como aquele personagem. Se ele nunca mais voltar, tá ótimo. Vamos ter o talento do ator em outros papéis muito interessantes que com certeza virão por aí. Eu sou o Homem de Ferro. And you love me back to life. That's why I'm here. Thank you.